Estamos aqui, eu e o plural, Valfrido Vaz. Hoje está simples, Tá plural. O magnífico Valfrido Vaz. Para mais uma edição de Reconversa, há muito tempo nós queremos entrevistar a Maria Silvia Bastos Marques. E nós conseguimos. Eu vou fazer aqui uma síntese, né, da trajetória da Maria Silvia. Tem muita coisa a conversar. Hoje ela é secretária de Projetos Estratégicos da Prefeitura do Rio de Janeiro, do meu querido Eduardo Paes, que todo mundo sabe que é o meu amigo. Eu já disse 500 vezes, estou falando de novo, porque antes que fale assim, é amigo dele. Sim, é meu amigo. Faz 30 anos. Né? Nós queremos saber quais são os projetos estratégicos, a razão de ser desse cargo. Agora, a Maria Silvia, que veio lá de Itabapoana, com 16 anos, uma pequena cidade do Rio de Janeiro, pouco maior que Dois Córregos. Ela é formada em administração, com mestrado e doutorado pela FGV. Já foi professor de economia da PUC do Rio de Janeiro. Já foi secretária municipal de Fazenda, cargos públicos, presidente do BNDES. E no setor privado tem uma trajetória estelar, né? Foi presidente da CSN, foi presidente da Icatu Hartford, foi do Goldman Sachs aqui, presidente do Conselho Consultivo no Brasil. Única mulher entre os 12 executivos mais poderosos do mundo, segundo a Time? Foi esse? Na época eu estava na CSN, sim. Olha só, única mulher entre os 12 mais poderosos. Tem se interessado por segurança pública, que é um tema que tem sido caro, né, a este podcast. Eu não sei se você conhece um poema da Adélia Prado que chama Com Licença Poética. Né? Vou pedir licença para ler aqui. Que lindo. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura, minha tristeza não tem pedigree. Já minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Emocionou. Muito. Lindo, né? Adélia Prado, gigantesca, espetacular Adélia Prado, que eu lembro no certo Ministro da Cultura uma vez, não sabia quem era ela, não nunca foi só tinha Ministro ouvido da Cultura, falar. não, tem um governador também. E o governador também, é verdade, né? Não tinha noção de quem era. Maria Silvia, você é uma das mulheres que chegaram mais longe no Brasil, um dos brasileiros que chegaram mais longe, a verdade é essa, mas é mulher e também isso não é tão corriqueiro assim. Que diferença fez ou faz ou nunca fez ser mulher nessa sua trajetória aqui? Mulher é desdobrável, eu sou. Como é que você vê isso? Gente, primeiro, prazer enorme estar aqui. Fica parecendo que eu fiz doce para vir aqui. Mas a primeira vez que eu fui convidada, eu aceitei logo assim, de pronto. Verdade. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, ser entrevistada. Adoro entrevistas. Venho de uma família de jornalistas. Meu avô e meu bisavô foram donos de jornais. Eu fui casada com um editor de jornal, Se me permite um parênteses, né? Eu devo fazer isso. Um dos maiores da nossa profissão, Rodolfo Fernandes, morreu em 2011. Né? Quando eu fui trabalhar nas Olimpíadas. Um gênio absoluto da raça no trabalho dele. Principalmente uma pessoa muito especial. Sim. Uma pessoa grandiosa. Filho de jornalista. Sim. Sobrinho de Rodolfo Fernandes. Né? Então, e ele próprio um grande jornalista. Sempre tive muito esse instinto jornalístico e gosto muito da palavra, da escrita, gosto de escrever. Tem um livro, né, que eu escrevi numa quarentena e na saída do BNDES. Então é um prazer grande estar aqui. Eu vou ser muito franca, eu nunca, assim, essa coisa da mulher na minha geração nunca foi como é hoje. Eu tenho filhos gêmeos, Catarina e Olavo. Então tenho 28 anos e eu me defrontei muito com a questão homem e mulher criando filhos, um menino e uma menina, ao mesmo tempo, né? Uhum. Numa sociedade que é ainda muito, assim, como vou dizer, trata de forma muito diferente. Meus filhos têm 28 anos, quando eles tinham 3 anos no colégio maternal, as meninas faziam balé e os meninos faziam capoeira.
Isso há 25 anos atrás. Minha filha não queria fazer balé, ela queria fazer capoeira. Eu tive que ir ao colégio e falar, minha filha quer fazer capoeira, ela não quer fazer balé. E se tiver um menino que queira fazer balé? Então, assim, como a gente reproduz essas... Sim. Ao criar os filhos, a gente se dá conta disso, né? Eu sou a única mulher de 3 irmãos, homens, sou a mais velha. Então, sempre fui muito, assim, excluída dentro da minha família, que era uma família muito tradicional. Você e mais 3 homens. Eu sou a mais velha e 3 homens. Que eles, então, tinham o seu mundo, eu sempre fui isolada, eu sempre gostei muito de ler e tudo, e enfim. E sempre fui meio uma ave rara na minha vida, sempre cercada de homens, mas era uma coisa que eu não achava aquilo estranho, porque era a realidade que eu vivia. Levou muito tempo para eu começar a notar realmente que tinha uma coisa muito errada, né? De ser a única mulher nessas situações, em que eu, muito cedo, assumi posto de comando por coisas da vida. Eu falo que eu sou um péssimo exemplo de planejamento de carreira, porque meu planejamento de vida era ser pesquisadora e professora. Para isso eu fiz um mestrado, um doutorado, e comecei um pós-doutorado em economia e matemática no INPA, e acabei indo trabalhar no governo Collor, e minha vida foi por caminhos nunca pensados entre o setor privado e o setor público. Eu acho que ser mulher fez muita diferença em muitos momentos. Para mencionar um, na CSN. Primeiro, se a gente olha para trás, e eu falo isso no livro porque até o editor gostou tanto, colocou logo na abertura. A primeira vez que eu fui à Volta Redonda, aqueles homens olhavam para mim e pensavam, o que essa mulher está fazendo aqui? E eu olhava para aqueles homens e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Porque não tinha mulher. Era assim, menos de 0,5% dos funcionários, que eram quase 10 mil, eram mulheres, como secretárias e tudo. Mas ser mulher naquele momento, acho que ajudou, e talvez tenha sido essa a intuição do Benjamin ao me chamar grávida de gêmeos. Gente, isso... Você estava grávida quando você foi? 4 meses de gravidez eu fui para a CSN. Tá. É uma coisa, até hoje em dia seria, digamos assim, inusitada. Não é, exatamente. Né? Ser presidente de uma siderúrgica já era inusitado. Grávida de gêmeos, então era... Mas ser mulher, naquele momento, eu acho que quebrou muito aquela coisa dura que tinha da siderúrgica, traumatizada, com invasão, com privatização, com tantas coisas que a companhia tinha passado. E ela precisava fazer um grande turnaround, mas precisava de um olhar que tomasse mais conta. Eu acho que eu fiz muito isso. Eu fazia muita execução, mas olhava muito as pessoas, o lado pessoal. Eu fiz um concurso de moda para escolher um novo uniforme para a usina, que foi um case, que eu não imaginava ser um case. Eu fiz por intuição, achava que os funcionários, assim, era um uniforme velho, cinzento, baixa autoestima. A gente precisa melhorar esse ambiente aqui da usina. As pessoas vêm trabalhar mal barbadas, não tão penteadas. Era uma coisa assim pesada, realmente. E esse concurso de uniforme foi a Glorinha Calil que coordenou, virou um grande case. Mudou o astral da usina. E quando eu tive a ideia, todo mundo falou, você quer o quê? Botar rendinha nos uniformes? Que é uma usando. Então, eu convivi com muito estranhamento na minha vida executiva, sabe? Mas eu tenho uma coisa, assim, eu nunca quis ser homem. Mesmo sendo uma única mulher no meio dos homens, eu me julgo muito feminina. E talvez tenha me ajudado muito, porque eu desconcertava muitos homens em grande medida. Vou contar só um pequeno episódio para poder... Por favor. Só para não ficar falando muito. Uma vez eu estava numa negociação com um vetusto siderúrgico europeu, aquelas siderúrgicas antigas. A gente estava buscando uma associação, uma coisa, uma parceria, e eu cheguei numa reunião, sempre gostei muito de usar stickers nos cadernos, eu sou famosa pelos meus caderninhos, que eu anoto tudo. E naquela época, eu estava no auge das meninas superpoderosas e eu tinha um caderninho das meninas superpoderosas. Sim. Rosinha, cheio de coraçãozinho. Aí eu sentei à mesa, botei o caderno, aí estava o presidente da siderúrgica ao meu lado, virou para mim em inglês e falou assim, achei que isso aqui ia ser uma reunião séria. Assim. Porque é para já, né? Botar no lugar. Aí eu falei, você não faz ideia de quão sério isso daqui vai ser. Aí o cara ficou e acabou a brincadeira e vamos embora. Mas então eu nunca me rendi muito, tem que usar o terno preto, fazer a coisa. Então eu era um estranho no ninho, mas eu, assim, buscava tirar disso uma vantagem, sabe? Usar isso em meu benefício. Eu estou curioso sobre uma percepção sua, uma percepção contrária. A sua percepção dos homens. Porque você exerceu o cargo de comando durante a vida toda, ou quase toda a sua vida adulta, e desde muito cedo, né?
qual a sua percepção dos homens ao longo desse tempo? Ser comandado por uma mulher nos anos 90, quando da privatização da CSN, e ser comandado por uma mulher hoje, na Secretaria no Rio de Janeiro, os homens dos anos... Os teus comandados, e a palavra é essa, comandados, né? Dos anos 90, eram diferentes dos teus comandados do século XXI, a segunda década do século XXI? Vocês estão mais acostumados? Essa é uma boa pergunta. Lembrando, eles aprenderam alguma coisa, esqueceram alguma coisa? E eu estou te perguntando o seguinte, porque nós temos uma experiência comum. Eu trabalho há 12 anos como advogado do Sr. Benjamin Steinbrück, não é segredo para ninguém. E eu sei como ele é, né? Com as qualidades que ele tem. É um homem forte, né? E obviamente quem trabalha para ele está acostumado com esse homem forte, né? E aí aparece uma mulher. Na verdade, ele que foi atrás de mim. Sim, mas não tem eu não conhecia ele. Mas não tem a dúvida. Não, eu fiquei grávida durante a nossa conversa, uma coisa muito doida. Eu era secretária de Fazenda ainda, ele me procurou lá na Secretaria de Fazenda, porque Alcides Stapper tinha me recomendado para ele, que eu tinha tido uma negociação com a Febraban. E aí ele falou, olha, aquela secretária de Fazenda, ela é boa de negociação. Não, o Sr. Benjamin é famoso... César Maia, né? Gestão César Maia. O Sr. Benjamin é famoso por ter levado a Vitória, filha dele, quando era pequena, às reuniões. Eu conheci a Vitória pequenininha. Ele levava o mundo afora. Levava para reunião. Mas vamos voltar tipo, à minha conhecer pergunta. O mundo, assim... Ela ia garotinha nas reuniões. Conhecer o mundo, conhecer as reuniões. Neném nas reuniões, as reuniões duras lá. Tá. Eu nunca pensei sobre isso, sabia? Talvez até seja mais difícil hoje em dia, né? Porque tem tanta essa coisa toda do identitarismo e não sei, talvez tenha mexido um pouco a cabeça das pessoas. Eu talvez ache até os homens hoje em dia mais inseguros em relação a algumas questões, né? Porque é tanta cobrança, o mundo está todo meio fora de balanço. Eu nunca vi essas pessoas como minhas comandadas, para falar a verdade. Eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito, é que toda vez que eu assumo uma nova posição, vem uma avalanche de pessoas trabalhando comigo, querendo trabalhar de novo. Eu acho que isso, para mim, é o melhor currículo que existe. Sim. Mas é impressionante. E já manda assim, não sei nem o que você vai fazer, mas conta comigo na hora que você quiser, na hora que você precisar. Isso é muito legal, né? Quando eu aceitei ser presidente do BNDES, que foi num telefonema do presidente Temer, que o Henrique Meirelles tinha me indicado a ele, eu não conhecia o presidente, ele me convidou por telefone e eu aceitei na hora. Porque eu falei que se eu pensar, eu não vou, né? Então... desliguei o telefone, liguei para 4 pessoas e falei, acabei de aceitar, eu preciso de você, vou. Então, acho que isso é um bom cartão de visitas. Não quer dizer que eu não tenha tido problemas, tive. Até porque posto de comando, muitas vezes, você se endurece muito, sabe? Que tem uma distinção entre ser grosso e ser duro. São coisas diferentes. Muitas vezes você precisa ser muito duro, precisa tomar decisões duras. Sim. E precisa ser duro. Mas tem que evitar ao máximo ser grosso, né? Isso é uma coisa que eu não tolero, principalmente com pessoas abaixo de você, que não podem se defender. Né? Que você é grosso com alguém que é do seu mesmo nível, você vai receber uma... Mas eu tive pessoas, e aí é importante você trabalhar com pessoas que não te digam sim. Eu tive pelo menos 2 vezes na minha vida pessoas que me disseram, Maria Silvia, as pessoas estão com medo de você. As pessoas não estão te falando as coisas, porque você está sendo dura demais. Que é uma coisa que você não pensa, porque as situações de estresse são tão grandes. Eu vivi isso pelo menos 2 vezes na minha vida, situações de muito estresse. Nas Olimpíadas, eu fui para as Olimpíadas, o Rodolfo morreu 20 dias depois. Sim. Então, eu já fui muito... Uma situação pessoal, depois de 2 anos daquela doença, e aquilo é uma loucura. Anos, né? Aquilo é uma loucura. A Olimpíada é uma loucura. Eu tive muitas situações de estresse, e na CSN também. E nesses 2 momentos eu tive pessoas que falaram, que me alertaram, sabe? Isso foi super importante, para você dar aquela desmontada e calma, peraí, vamos tirar 2 dias. Então, não sei se foi mais difícil ou mais fácil, porque o ser humano é o ser humano. Eu sempre trabalhei com muitas mulheres e muitos homens. Eu sempre trabalhei com grupos muito diversos, de uma forma intuitiva. O César Maia, que foi um excelente chefe, um excelente líder da prefeitura, eu aprendi muito com ele. Ele me falava assim, Maria Silvia, você tem um enorme talento com as pessoas. Você sabe escolher bem as pessoas com que você trabalha. E procure sempre escolher pessoas que saibam mais do que você, porque vão te completar. E isso eu sempre busquei isso, porque isso é impossível, né?
Então, o cara mais jovem, a pessoa mais velha, mais ousado, sempre muito preocupado em trabalhar com um excelente jurídico, uma excelente auditoria, um excelente controle. Eu falo que eu sempre gostei de ser ousada, mas não aventureira. Vamos fazer o negócio. Então, acho que não sinto mais fácil ou mais difícil. Talvez um pouco mais difícil hoje em dia pela conjuntura que a gente vive. Eu só tenho mais 181 perguntas, mas fica à vontade. Não, continua. Então eu vou continuar. Vamos. Público e privado. Você tem uma experiência única de comandar estruturas importantes, organizações importantes no público e no privado. Eu tenho uma série de perguntas sobre o BNDES, que eu acho que o BNDES é um ente fundamental para a história do Brasil, para a industrialização brasileira e, ao mesmo tempo, responsável pelo atraso do nosso mercado de capitais em alguns momentos. Sim. Mas depois eu vou para isso. Vou para esse assunto que é muito importante. Né? Acho que é muito importante para a gente entender o Brasil atual e o Brasil dos últimos 20 ou 30 anos. Mas a minha pergunta para você é a seguinte. Organizações públicas e organizações privadas são diametralmente distintas. Né? Querer impor um ritmo muito forte, muito acelerado dentro de governo, dentro de ente público, pelo menos é o que eu ouço de quem teve nos dois lados, é uma receita de desastre. Enquanto que do outro lado, na empresa privada, você tem uma dinâmica maior e, ao mesmo tempo, a possibilidade de cobrar eficiência a todo tempo. Nós estamos passando no Brasil hoje por uma reforma da administração pública, talvez até profunda, conduzida pela ministra Esther Dweck. Mas pouco discutida e pouco debatida. Aliás, a ministra Esther Dweck poderia e deveria vir aqui no Reconversa para falar sobre esse assunto. Olhando as tuas experiências públicas e privadas, quais são as distinções, quais são as diferenças e o que é que você, se pudesse implementar uma reforma da administração pública para que o Estado funcionasse de uma maneira mais eficiente, atendesse o cidadão de uma maneira mais eficiente, o que você faria se tivesse poder para mudar a administração pública no país? É uma pergunta complexa. Vamos começar pelas diferenças e semelhanças, né? Bom, as governanças são bem diferentes, sabemos disso. No direito privado, se não está escrito que não pode... Pode. Pode. No direito público, tem que Só dizer que pode escrito. para você poder fazer. Voltando ao César Maia, depois eu escrevi meu livro, eu cito muito César Maia, porque ele foi tão formador, assim, ele foi tão importante. Então, César Maia criou a Controladoria Geral do município do Rio de Janeiro. Foi na gestão dele que isso foi criado. Ele designou um controlador e um procurador do município para assistir a cada um dos secretários, mas não subordinado aos secretários, é subordinado ao controlador ou procurador-geral, mas trabalhando junto para ajudar a fazer as coisas da forma correta. Então, essas lições, para mim, sempre foram muito importantes. Eu acho que o ritmo depende muito dos processos, porque administrar é administrar processo e administrar pessoas. Então, você precisa entender os processos. E outra lição importante que ele me deu na vida, principalmente na vida pública, é assim, Maria Silvia, quem é honesto, em geral, sabe que está fazendo direito, não presta muita atenção no método, no processo, no setor público. No setor público é muito importante você documentar, fazer corretamente, seguir os processos. E essa lição para o setor privado vale também, sabe? São processos diferentes, são mais rápidos, menos rápidos, mas assim, numa empresa, mesmo uma empresa fechada hoje em dia, você tem um conselho de administração. Sim. Se é uma companhia aberta, você tem acionistas na bolsa. Então, você tem muitos stakeholders que você tem que prestar. A transparência, atualmente, é uma loucura, né? Eu me lembro, na época, comecei secretária de Fazenda lá com 32, 33 anos, quando conheci o prefeito, né? Sim. Eduardo Paes, que era o subprefeito da Barra Jacarepaguá, que foi também o César Maia que criou a subprefeitura. Isso foi um governo extremamente inovador, né? Então, você criar essa governança correta e ter sempre com você, foi uma coisa que eu me preocupei muito quando eu fui para o BNDES, jurídico, controladoria, para fazer as coisas direito. E principalmente não é aquele jurídico, aquele auditor que te diz não pode, é como pode, como que você vai fazer direito. E eu tive cases incríveis.
Porque a palavra impossível é uma palavra que me motiva muito. Adoro. Nas Olimpíadas foi engraçado porque uma pessoa da Prefeitura do Rio que foi trabalhar no meu time e assim, 2, 3 meses, é um arquiteto, eu gosto demais dele, foi um grande parceiro nas Olimpíadas, e a gente naquelas discussões sobre como é que vão ser as venues e isso, e coisas enormes, e a gente tentando ali, aí alguém lá do Comitê Olímpico falou assim, não, mas isso que você está querendo é impossível. Aí essa pessoa que trabalhava comigo falou assim, nossa, falou a palavra errada. Pronto, agora... Falou a palavra errada, agora vai que ela acontecer. vai querer fazer. Então, para alguém que não quer saber do impossível, quer saber do impossível, é muito importante você ter ground, né? Ter, assim, jurídico, controladoria. A maioria dos CEOs, das pessoas na gestão, não gosta. Acha que está te prendendo, é chato, a auditoria é chata. Eu penso exatamente o contrário. E tive grandes parceiros em auditores jurídicos e controllers na minha vida. Tanto é que passei incólume pela vida pública e privada. Eu não tenho, como muitas pessoas têm, processos, questões. E às vezes até não perco o fio, né? Mas atendendo mesmo ao que você falou, muitas vezes a pessoa não fez, não foi por mal mesmo, foi só por desatenção e muitas vezes. Ou não seguiu algum Daí que é aquele debate sobre a improbidade, que eu acho que faz sentido. Se não tem dolo, precisa ver direito se é improbidade. Agora, também tem que fazer direito, né? Gente, é dinheiro público. Exato. É o nosso dinheiro. Eu, quando era secretária de Fazenda, ficava lá cobrando as dívidas de quem tinha que cobrar, eu falava, olha, eu estou cobrando aqui o dinheiro que vai pagar as coisas públicas. Se você tivesse seu filho numa escola pública, você ia estar querendo que eu estivesse fazendo o que eu estou fazendo. Porque você tem que se colocar, né, no lugar. Então, eu acho que é diferente, mas pode ser muito parecido. E um bom exemplo é o prefeito Eduardo Paes, né? O ritmo da Prefeitura do Rio, e o prefeito, a quarta gestão dele, mas mesmo quando ele era subprefeito, ele já era uma liderança assim, a gente se conhece há 32 anos, ele realmente despontou ali, era a juventude César Maia. Sim, exato. Ele, Rodrigo Maia e Pedro Paulo e outros que eu conheço todos dessa época. Eu acho que quem impõe muito o ritmo é a liderança e o time. E a visão estratégica. Saber onde você quer chegar, ter plano de ação, sabe? Eu, quando comecei a minha vida, principalmente a vida privada, eu achava que planejamento estratégico, aquelas coisas preconcebidas, isso aí todo mundo está na cabeça. Gente, é tão transformador fazer um planejamento estratégico. E eu fiz meu primeiro grande planejamento, foi na CSN, com um professor maravilhoso do MIT, infelizmente já faleceu, mas faleceu bem velhinho, Arnoldo Rax, é um craque em planejamento estratégico. Uma coisa que mudou minha cabeça assim, enormemente, porque ele me ensinou que o planejamento estratégico é importante não pelo que você deseja fazer, mas para aquilo que você não quer fazer. Como você decidir o que você não vai fazer. Ótimo. Para não perder tempo com coisas, por exemplo, na CSN. Nós vamos fazer parcerias no mercado americano, não vamos prospectar os mercados europeus e asiáticos. Nós vamos entrar na produção disso, mas não vamos entrar na produção daquilo. Entendeu? É importante para decidir o que você não vai fazer. E ali montar o seu plano de ação. Evitar diversionismos. Evitar diversionismo. Então, acho que o líder, o CEO, seja público, seja privado, tem que prestar atenção na governança, tem que conhecer os processos. Fundamental. O que a gente está fazendo aqui? Isso aqui é para quê? Eu estou produzindo aço. O professor Rax fez uma pergunta que foi incrível, que eram lá aqueles vetustos caras todos, mais de 30, que estavam lá há 30 anos na companhia. Vocês acham que vocês produzem o quê nessa companhia? O Benjamin certamente vai lembrar muito disso, porque foi muito transformador. Vocês produzem o quê? E todo mundo olhava e produzia, a gente produz aço. Produz aço. Olha, desculpe, vocês estão redondamente enganados. Vocês produzem automóveis, prédios, embalagens. Então, começou a falar, é isso que vocês produzem. E se vocês não entenderem desses produtos, vocês vão morrer no meio do caminho. Vocês têm que acompanhar a inovação das geladeiras, a inovação. Vocês têm que ter um cara residente dentro dos seus principais clientes. Isso aqui vai se transformar. Onde na gôndola que o produto... Vocês lembram que no Brasil de antigamente, todas as óleo de cozinha era lata. Sim. Só a CSN que produzia aquelas latas. Tá? Ela perdeu esse mercado inteiro para o PET, porque ela achava que fabricava aço. E ela fabricava embalagem. Sim. Então, lições incríveis. E aí isso te dá um norte. E isso motiva. Então, assim, eu já tive experiências públicas e privadas muito satisfatórias por ter tido liberdade para atuar dessa forma. E eu acho que, no meu modo de ver, seja no público ou no privado, eu só aceito o desafio se eu tiver liberdade.
E quando eu tenho essa liberdade, nossa, aí bota um bom jurídico, um bom controle, uma boa auditoria e vamos embora. O que, enfim, fazer uma pergunta genérica e você vai especificando na medida daquilo que você achar conveniente. Claro. O que está essencialmente errado? A gente, às vezes, tem impressão, às vezes não, tem impressão de que as coisas no Brasil ficam rodando em torno, assim, de um mesmo eixo, sai uma expressão lá do meu interior que é tronco de enchente, né? Que o negócio fica ali... Redemoinho. Redemoinho e não sai do lugar. Onde é que se entra nessa coisa e fala assim, opa, peraí, vamos abrir um caminho para fazer esse troço andar. O que está essencialmente errado? Se é que você pode Só falar tem assim. pergunta simples, né? Eu não falei da reforma administrativa, depois vamos voltar a isso. Vamos voltar. Quer falar da reforma administrativa? Eu recoloco a questão. Não, vamos falar disso. Vamos lá. Pode ser um dos elementos da sua resposta. Também. Você sabe, o meu pai e meu avô materno, eu já falei que tinha avô e bisavô jornalistas, mas meu avô era político no interior, assim, eu vivi também política. Meu pai era um médico com alma pública total. Eu sou uma pessoa de alma pública total. Assim, eu amo trabalhar no setor público. Acho uma coisa... Você ter a oportunidade de transformar a vida de pessoas é emocionante, sabe? É muito gratificante. Não tem nenhum salário que pague isso. É realmente muito bacana. Mas eu me lembro, assim, jovem, de ver o meu pai ficando velho e ficando desiludido do Brasil. Aquela coisa do Brasil do futuro. Sim. Desiludido, porque foi secretário de saúde... E aí tinha muitas questões... O famoso aqui nada adianta, não adianta. Não, tinha muitas questões que ele foi vendo e se sentindo péssimo com aquilo, não achava que deveria ser daquela forma. E eu fico triste de estar também chegando à idade mais avançada e olhando e falando, gente, como a gente se perde desse jeito, né? E principalmente vendo a juventude muito desiludida da política. A política é essencial. Assim, na minha casa sempre se discutiu muita política. Eu costumo dizer que tem 2 P's para resolver problema, né? Um é política, é porrada. Porque política é conversar. E você tem... Política não é política de eleger. Em todos os lugares tem política. Tem política no setor privado, tem política no setor público, tem política em empresa, tem política aqui, tem política em todo lugar. Sim. É a coisa da convivência. Então, hoje, talvez as coisas estejam mais complexas. Ou talvez não. Talvez a gente tenha de novo oportunidades. Eu também estou cansada na minha vida de falar das oportunidades. Porque a gente... se cansa de perder essas oportunidades, né? Eu acho que é a questão do Brasil que nós temos muito. Falta escassez, que é até uma heresia falar, porque muita gente tem muita escassez, mas há muita desigualdade. Mas o país como país, a gente é muito grandioso, né? A gente é grandioso, a gente tem beleza, turismo, recursos naturais, criatividade, boa educação, né? Assim, você pode criticar a qualidade do ensino público, mas as crianças estão na escola. Agora, é tudo meio tosco, assim. Temos um sistema de saúde que deixou todo mundo orgulhoso durante a pandemia. É um país de primeiro mundo. Assim, tem países de primeiro mundo que não tem... O Reino Unido agora mandou estudar o nosso SUS. Não, o nosso é baseado no deles, né? No NHS. O SUS foi baseado no sistema inglês, que é um dos poucos países de primeiro mundo que tem um sistema de saúde. Mas na Europa não tem, os Estados Unidos não tem. É muito impressionante e a gente não presta muita atenção. Eu me lembro durante a pandemia, amigos meus falando, não, canoa foi no Amazonas, no Pantanal, foi lá um ônibus, lá na fazenda, não sei aonde, num país desse tamanho. Aonde que a gente se perdeu? Não sei, sabe? Eu sinceramente não sei. Eu assim, me considero, talvez, vim até para cá pensando nisso, porque eu não gosto muito de rótulo. Todo mundo adora rotular todo mundo, né? Talvez eu fosse uma social-democrata, mais liberal do que aqueles antigos, mas eu me preocupo muito com um mundo que é tão dividido. E isso acho que tem a ver com a questão da democracia, tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, com todo esse mundo que estava num pêndulo e está indo para outro, porque não entregou, né? Eu vejo assim, o ano de 2008, aquela crise de 2008, ela foi muito divisional para os Estados Unidos. Sim. Porque ali o americano perdeu o American Dream, ali, na minha visão. Eu fui olhar de novo todos os filmes, documentários da época. É muito impressionante, porque o americano que sempre valorizou aquele mortgage dele, a hipoteca, né, tinha 3 mortgages e perdeu o seu imóvel. É a cara das pessoas vendo o seu imóvel sendo fechado. Sim. Perdeu o emprego, perdeu a casa, perdeu o sonho. E ali começaram a surgir todas essas
coisas tão polarizadas, e também foi no nascedor ali das redes sociais, no mesmo momento. Depois teve o Brexit, né? Teve toda essa... Sim, coincide. Foi um momento muito difícil. E eu vejo jovens hoje, isso me angustia muito, olhando para o futuro com medo. Medo da crise climática, medo da polarização, medo da guerra. Talvez, não sei, eu queria ouvir a opinião de vocês também. Não, mas eu quero fazer uma pergunta mais específica. Vamos interrompendo aqui. Não, interrompe. Esses assuntos não têm fim. Vamos lá. Você chamaria, não importa quem, os interlocutores que podem fazer coisas e diria assim, vem cá, por que a gente não começa por... ou temos de necessariamente fazer isso como uma pré-condição para a coisa deslanchar? Você tem algum... Tem que fazer reforma política. Eu assim, se pudesse fazer, eu como brasileira, acho que para o nosso país seria melhor ter um mandato de 5 anos do que ter reeleição. Sim, também. Eu sou contra a reeleição também. Eu acho que o resultado não foi um bom resultado. Não foi. Porque já se entra pensando no mandato seguinte, tem a máquina, tem... Então, desde o início eu sempre achei que não seria bom. E não acho que, olhando para trás, esteja sendo bom. Eu acho que ter voto distrital misto seria muito importante. Há uma desconexão das pessoas, né? Na verdade, as pessoas nem querem votar mais. É muito triste isso, gente. A gente tem que recuperar a política. A política se distanciou muito das pessoas, né? E agora ainda mais com as redes sociais. Eu acho que a inclusão, a desigualdade social extremamente acirrada que a gente vive e que se perpetua. Então, você vai me perguntar, você é a favor de cotas? Eu sou a favor de cotas, mas não como um fim em si mesmo. Isso. A cota não pode durar 50 anos, porque ela é um fracasso se ela durar 50 anos. Se precisa de uma cota para entrar na universidade, é porque tem um problema com o ensino básico e o ensino fundamental. Então vamos aumentar a cota? Não, vamos melhorar o ensino básico e o ensino fundamental. Mas essas coisas vão virando fins em si mesmo. Você sabe, você é contra a cota, você é contra a cota. Não, você sabe um parênteses. Eu ataquei muito as cotas, eu era contra, eu critiquei. E o argumento era esse. Eu falei, não. Mas esse argumento a gente precisa melhorar essas coisas aqui, porque senão vai ter branco também, que está submetido às vezes a condições de pobreza. O problema é que depois eu vi o ensino público piorar em vez de melhorar. Aí eu falei, não, então sim a cota, porque... Não, eu sou a favor da cota, mas tem que ter um plano de transição para a cota. Eu li agora, há poucos dias, no jornal, que vai haver uma rediscussão sobre a porta de saída do Bolsa Família, que é um programa maravilhoso, mas que precisa ser revisto. Sim. É aquela coisa, o assistencialismo ou a assistência, né? Ou a inclusão e a mobilidade social. E você vê isso muito urgente nos jovens. A gente está vendo essa dicotomia que havia entre eu quero meu emprego com carteira assinada e eu quero empreender, eu quero... A gente está assistindo a esse momento. É um momento muito incrível, né? Que eu acho que nós estamos vivendo historicamente, mas muito aflitivo. Sim. Talvez semelhante com alguma coisa que viveu-se na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra. A gente está vivendo um momento muito, muito... Eu tenho olhado muito e tentado entender muito. Mas eu acho que o Brasil está numa grande oportunidade nesse momento. A gente pode voltar a falar sobre isso, com o que está acontecendo nos Estados Unidos e os possíveis impactos disso. Sim. Mas eu não tenho muita esperança que a gente vá abraçar essas oportunidades. Vou propor um exercício para nós aqui. Vamos falar de BNDES e criar um paralelo entre BNDES, a história do BNDES, a história do Brasil e a história da economia brasileira. De uma maneira grosseira, evidentemente, porque isso não é uma tese de livre docência, mas vamos fazer um passeio. O BNDES aparece, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que depois vira social também. Ele aparece nos anos 50 como um indutor da economia industrial brasileira, da novel economia industrial brasileira. E financia gente que existe até hoje, Suzano e tantas outras indústrias brasileiras que aparecem a partir dos anos 50. Embraer. E como algo... Na realidade, a proto-história do BNDES é uma cooperação entre Estados Unidos e Brasil, né? Que se estabelece a partir... CSN também. Isso, a partir da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, no final da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil se alinha aos Estados Unidos contra os nazistas e os seus então, aliados. Mas o fato é que o BNDES, como uma experiência indutora da industrialização no Brasil, foi super bem sucedido. Super bem sucedido. Todavia, num determinado momento, e aí já com a redemocratização, o BNDES passa a competir por conta dos seus juros subsidiados, o dinheiro barato que provia
não apenas a indústria brasileira, mas a outros setores, como, por exemplo, o setor de construção pesada. Nós vamos chegar lá, porque esse foi, talvez, tenha sido o teu maior problema, a maior dificuldade, o problema que você herdou quando foi presidente do BNDES. Mas, enfim, o BNDES passa a emprestar dinheiro barato, subsidiado, para um monte de gente. E esse dinheiro barato, subsidiado, compete com o mercado de capitais, ou seja, a técnica mais evoluída dentro do capitalismo de financiamento da grande empresa. Ou seja, as pessoas colocam a sua poupança privada, investem a sua poupança privada em ações de companhias, essas companhias, essas empresas, usam esse dinheiro para financiar suas atividades. Teoricamente, é a maneira mais barata de financiar a atividade empresarial. Todavia, no Brasil, o BNDES competiu, provendo dinheiro ainda mais barato para as companhias, e isso sempre deixou o nosso mercado de capitais numa situação de eterno florescer, na expectativa de que floresceria, né? Quando o BNDES deixa de prover recursos baratos, é precisamente quando ele, de certa forma, quebra com a Lava Jato. Ou seja, ele emprestou dinheiro para todas as empreiteiras, na realidade quase R$1 trilhão de 2007 a 2014, pelo menos era o que dizia o sistema BNDES, R$700 milhões, grosso modo. E, bom, as empresas envolvidas na Lava Jato têm uma crise cadastral imediata, não conseguiam pagar. Vem o governo Temer, chamam a especialista em ressuscitação, Maria Silvia, para ser presidente do BNDES, né? E eu não sei o que você fez, mas você deu um jeito no BNDES, para contar para a gente. E depois vem uma escalada na taxa de juros. Vem uma escalada na taxa de juros e, obviamente, o rentismo torna impraticável o crescimento do nosso mercado de capitais. Quem é que vai precisar correr o risco de comprar ações no mercado de capitais se pode ganhar com um CDB sem precisar sair de casa 12%, 11% ao ano? Essa é um pouco a história da nossa economia, dos anos 50 para cá, num paralelismo com o BNDES, né? Ou seja, nós estamos vivendo hoje a história de que... Uma história que mostra que produzir no Brasil não é um bom negócio. Bom negócio é comprar um título depende de um banco. O quê? Enfim, eu quero te ouvir sobre isso. Cara, você está falando aí, eu estou aqui, assim, talvez se eu resumisse a nossa questão do Brasil em uma palavra, chama-se baixa produtividade. Pronto. A baixa produtividade é a principal questão do Brasil. Assim, há, sei lá, 30 anos atrás, o Brasil tinha, sei lá, 30% da produtividade do trabalhador americano. Hoje tem 20%. Nossos competidores têm 60%, têm 70%. A Argentina tem produtividade muito maior do que a nossa. Então, apesar de todo esse dinheiro subsidiado, a nossa produtividade regrediu e não aumentou. O único setor no Brasil que a produtividade é crescente nos últimos anos é a agricultura. Sim. Que é pequeno em relação ao total do PIB, embora seja extremamente importante. Mas os serviços crescendo, o serviço é mais ou menos 0,5%, mas não tem uma produtividade. Está se discutindo agora a questão da escala de trabalho, né? Como você tirar um dia de trabalho com uma produtividade que decresce? Aí sim, você vai inviabilizar todas as empresas. Então, acho que nós temos uma questão imediatista no Brasil que me frustra enormemente, que remete àquilo que eu falei antes, não tem um plano de país. Nós não temos uma visão de futuro. As entidades, os entes públicos, os governos tratam as instituições, em geral, como órgãos de governo e não de Estado. Tratam as políticas públicas como de governo e não de Estado. Dou um exemplo. Cada governo tem uma política de educação diferente. O ensino básico fundamental. Tudo muda o tempo todo. Assim, nos países estabelecidos, não estou falando de primeiro mundo, estou falando aqui da América Latina mesmo, vou citar o Chile, por exemplo. Política de educação é um assunto de Estado. Quando uma política não funciona, é um debate nacional, você revê a política. Aqui no Brasil, joga fora a política e faz uma nova. Você não olha os cases de sucesso dentro do seu próprio país, que nós temos vários. Por que elas não viram um case a ser replicado com incentivos do próprio governo? Por que você não pegar os estados que têm o melhor desempenho em educação, que é uma questão crucial para o aumento da produtividade, e fazer isso? Saneamento, que foi uma coisa que nós começamos na minha gestão no BNDES. Como que você pode um país como o nosso não ter saneamento? Assim,
Nós temos uma situação de saneamento que está melhorando graças ao investimento privado, que é pior do que país da África, que tem uma renda média muito menor do que a nossa. Então, nós nos acostumamos a conviver com situações que aumentam esse grau de desigualdade e reduzem a nossa produtividade. Infraestrutura. Super safra. A super safra se perde no caminhão atolado, não tem transporte ferroviário, não tem transporte fluvial, não tem armazém para estocagem, não tem política de seguros. O que adianta você ser uma superpotência agrícola se você joga fora 20% da sua produção? Entendeu? E isso... Até outro dia, um pedacinho no Porto de São Sebastião, só passava um caminhão. Se tivesse dois, não passava. O caminhão fica atolado na estrada, porque tudo é por estradas, acidentes absurdos, porque os caminhões que deviam estar transportando aquilo por ferrovia. Por que a gente não tem ferrovia? A gente tinha no passado. Por que elas foram destruídas? Então, essa visão assim, de 4 em 4 anos me incomoda muito, porque a gente tem que ter um plano de país. Qual é a pergunta? Que país eu quero ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos? Segurança pública está dentro disso. Está dentro dessa visão de país. Então, há que ter um plano. E, infelizmente, nas eleições, eu não vejo mais planos serem discutidos também. Estamos elegendo uma pessoa para o quê? Qual é o plano? Vou voltar para a minha cidade de novo, também lá atrás. Nós fazemos planejamento estratégico. Aliás, semana passada teve a reunião com o Conselho da Cidade, mais, 300 pessoas, para discutir as vertentes estratégicas. Tem que ter um norte. Me lembro quando o prefeito quis lá demolir o elevado da perimetral, que ele demoliu, né, para fazer aquele projeto todo ali do Porto Maravilha, havia uma visão estratégica ali. A gente queria recuperar uma área da cidade super importante e que hoje você vai lá, tem o Museu da Manhã, o mar, virou um ponto turístico incrível. Então, acho que falta visão de médio e longo prazo, faltam... avaliação de políticas, isso foi uma coisa que nós nos debatemos muito nessa passagem no BNDES. Nós criamos um departamento de avaliação das políticas. Saber se está dando resultado. Mas é saber, assim, implantou, porque eu não sou contra subsídio de jeito nenhum. Eu acho que é muito válido e é preciso ser feito, mas o subsídio precisa estar no orçamento. Ele tem que ser transparente. O pior subsídio é o creditício, porque ele não é transparente, ele favorece setores, ele não é horizontal, ele é direcionado e ele não está no orçamento. E custou muito caro, porque o dinheiro público lá do Tesouro é o dinheiro do cidadão brasileiro. Eu acho incrível que ainda leia nos jornais até hoje. Não, isso aí o Tesouro absorveu o prejuízo. Espera aí, que tesouro é esse? É uma arca cheia de moedinhas douradas? Não, o Tesouro é a poupança dos brasileiros. É um imposto pago pelos brasileiros, que não chamaria imposto se fosse voluntário, né? Então, falta visão de longo prazo, falta plano, falta avaliação de políticas. Isso é crucial. Política pública tem que ser avaliada. Não deu certo, muda. Isso. Corrige. Então, muitos desses programas que o BNDES tinha... Dou um exemplo aqui. Lei da Informática. Há quantos anos existe a Lei da Informática? Algum de vocês já viu uma avaliação sobre a Lei da Informática? Eu procurei saber quando eu estava no banco, porque ela foi renovada mais uma vez quando eu estava no BNDES. Ela vai vigorar até 2029, alguma coisa assim. Ninguém foi capaz de me dar. Ninguém, nem lá, nem no Ministério. Qual o benefício que isso trouxe para o país? Qual foi a vantagem que esse dinheiro, que é muito dinheiro, que impediu, em boa parte, a modernização da nossa tecnologia, isso foi positivo? Isso foi negativo? E a gente vai renovar? Foi renovado exatamente quando eu estava lá. Então, a gente criou esse departamento de avaliação das políticas. Foi muito controverso lá dentro, porque a gente não tem esse hábito, esse bom hábito de ser avaliado, de avaliar. Gente, isso é da vida. E isso tem a ver com a questão administrativa também, porque falar em meritocracia é xingar as pessoas. Mas é importante, porque isso desestimula os que têm a visão correta, que fazem, e estimulam quem não quer fazer nada, porque não é avaliado, entendeu? Então, eu acho que para focar os nossos problemas, nós teríamos primeiro que debatê-los, encará-los e fazer políticas de médio e longo prazo. And stick to it. Com todas as suas... Plano de voo é para ser mudado, eu sempre falo isso, gente. O meu exemplo de vida é eu tinha um plano de voo todo certinho, eu sou capricorniana, então sabia o que eu queria fazer. Eu não segui nada, mas assim, eu tinha meu plano e fui desviando à medida que as coisas vão acontecendo. A minha sensação é que a gente vive da mão para a boca. Isso incomoda muito, porque o que a gente quer ser? Alguém tem resposta para isso? O Brasil pode ser o que ele quiser, mas eu não sei o que a gente deseja ser. Isso não é tema de debate público. Aliás, você falou, eu anotei aqui, você falou... O Brasil, existem muitas oportunidades. Temo
que a gente possa não aproveitar. Que oportunidades são essas? Que horizonte você vislumbra e como é que poderíamos aproveitar, se você fosse escolher? E depois eu quero saber exatamente o que você faz na Secretaria de Projetos Estratégicos, coisas específicas para o Rio de Janeiro. Se o Eduardo falar, porra, meu irmão, você levou a mulher lá, não perguntou nada sobre o Rio de Janeiro. Bom, acabei de falar da visão estratégica do Porto Maravilha e de muitas outras coisas. De muitas outras coisas. Sou Brasil... fã número 1 do prefeito. Aliás, voltei para trabalhar com ele. Né? Ele falou, vem, vou. Vem, vou. Mas o que você quer que a gente fale agora? Oportunidades do Brasil. Gente, o mundo está numa confusão total. Né? Eu ouvi uma frase do embaixador Marcos Azambuja, eu não sei se vocês devem conhecer, é a maior frasista que eu conheço. A gente participou juntos num debate no ano passado, ele falou uma coisa muito boa, que sempre achou que o Brasil é um lugar incrível para se morar, para se viver, porque é as características todas que nós temos, mas que atualmente morar no Brasil é luxuoso. Porque o mundo está muito inóspito, né? E a gente, de uma forma até irônica, por ser um país tão protegido, né? Por não competir internacionalmente, por não ter grandes acordos de comércio, a gente acabou ficando meio isolado também dos problemas. E eu acho que tem muitas oportunidades. Oportunidades, por exemplo, no turismo. Fomentar isso. Os países estão deixando de ir para os Estados Unidos. Sim. Venham para o Brasil. Nós temos aqui tudo que todo mundo deseja, natureza, bons hotéis, um povo que adora receber, oportunidades no comércio, quer dizer, com esse redirecionamento, os Estados Unidos colocando essas tarifas enormes na China, será que tem oportunidades para a gente aumentar nossas exportações para os Estados Unidos, exportações de alimentos, exportações de manufaturados? Então, fazer acordos bilaterais, agir, eu acho que é um momento de agir, é um momento que o mundo está se recolocando as suas alianças, né? O multilateralismo me parece que está sendo demolido. Sim. E não sei o que vai vir no lugar disso. Eu fiz a analogia com a Segunda Guerra, porque quando tudo isso foi construído, né? E parece que a gente está desfazendo, está desfazendo tudo isso. Então, é um mundo que está se reconfigurando. Nós temos uma imensa oportunidade na questão ambiental, mas, de novo, eu desconheço o plano de concreto. O que tem? O mercado de carbono não está regulado. Qual é o plano, o que a gente quer fazer exatamente, o que a gente quer desenvolver, a bioeconomia, o hidrogênio verde, a descarbonização, transição energética. Nós temos uma matriz energética mais limpa do mundo. Do mundo. Assim, já é 85%. São coisas que o próprio país desconhece até, né? Sim. Então, primeiro a gente se inteirar das nossas qualidades. Eu acho que o Brasil se vê de uma forma pior do que a gente é. Acho que a gente tem muito para fazer, tá? Eu falei, me incomoda muito. Essa questão do saneamento, eu não comecei no BNDES à toa, porque é um assunto que, desde que eu fui presidente da CSN, eu me defrontava com ele. E eu não consigo entender como as pessoas podem fazer cara de paisagem, passar numa capital e olhar um valão fedido e achar que aquilo é normal, e que as pessoas moram ali, que aquilo é normal. Não pode ser normal. Então, cara, eu acho que é um momento a gente aproveitar as oportunidades que estão abertas no mundo, para fazer com que o nosso país se coloque como uma opção importante. Meio ambiente talvez seja mais, essa já antes dessa crise toda, para mim já era claríssima, né? Esse protagonismo, que em alguma medida a gente está assumindo, mas que eu acho que pode ser muito mais do que isso. Comercialmente, como turismo, oportunidade de investimentos. Você falou da questão das taxas de juros, isso é outro ponto nosso. A visão de curto prazo sempre olha para os efeitos e não para as causas. Por que isso acontece? Por que a gente faz isso? Sempre ouvi dos empresários, a gente busca o subsídio por causa da carga tributária brasileira, porque a carga tributária brasileira impede a competição. Da porta da fábrica para fora, não consigo competir. Bom, então vamos nos unir para mudar o sistema tributário brasileiro. Levamos 40 anos para fazer isso. Quando eu era secretária de Fazenda do Rio, em 1992, eu participei da primeira comissão da reforma tributária, em 95 ou 94. Luiz Eduardo Magalhães, que coordenava essa comissão pelo PFL. Olha que loucura! Então, gente, se isso é o que está errado, não é para fazer puxadinho. A gente foi fazendo tanto puxadinho tributário que isso virou um custo enorme. É um custo para os investimentos, é um custo para os empresários. Então, o juro alto, ele é uma causa, é um efeito, ele não é uma causa. Como é que você controla a inflação? Então, tem que baixar a inflação, mas aí a gente continua expandindo o crédito, continua...
tem que ter uns drivers de país, sabe? E 3 coisas importantes. Acho que isso, a gente vai ter eleição ano que vem, tomara que a gente consiga discutir esses 3 drivers importantes, que eu acho que estão muito nas pesquisas de opinião. Elas têm sido muito consistentes, né? Quais são as maiores preocupações dos brasileiros? Eu quero falar da primeira, da número 1. Vamos falar de segurança pública? Vamos falar de segurança pública, até porque a Maria Silvia muito preocupada. Li entrevista a respeito, Isso. está debatendo a respeito. Quero recomendar, aproveitar aqui uma pausazinha. Vontade Inabalável, os erros e acertos de uma executiva pioneira. Editora primeira pessoa, depois eu vou querer saber, porque ela é tão assertiva, assim, dá vontade de ficar ouvindo. Né? Eu quero saber onde ela cometeu erro. Qual foi? Ela vai ter que contar pelo menos um. Está aqui, tá? Livro escrito 2019, foi? Foi durante a pandemia. Foi na minha quarentena. Ela ficou presa em casa, como todo mundo. Ela falou, vou rever. Foi antes da pandemia. Na pandemia eu era presidente da Goldman, trabalhei pra caramba. É verdade. Trabalhei pra caramba. Vamos falar de segurança pública? Vamos falar de segurança pública. Primeiro me permitam fazer uma pequena propaganda. Nos dias 26, 27, 28 e 29 de maio... um convite também. Claro, mas isso eu não vou deixar passar. Nós vamos fazer o IRE, o Instituto que eu presido, Instituto para a Reforma das Relações Estado e Empresa, que eu presido há 9 anos, no meu mandato de 40 anos. A gente está falando de reeleição, de mandatos, né? Meu mandato de 40 anos, renováveis por 40 anos. Vai realizar o 2º seminário internacional de segurança pública, direitos humanos e democracia. O ano passado nós fizemos o maior seminário da história do país de segurança pública. Com o ministro Raul Jungmann, que eu sei que serviu no governo Temer com você, não vou chamar de senhora, não, por favor. E que um monte de outras pessoas que, assim como eu, têm muito interesse na área de segurança pública. No ano passado, nós levantamos uma série de evidências, né? Foi um seminário de 2 dias. Esse ano vão ser mais dias, tem gente do mundo todo, Estados Unidos, Itália, México, Argentina, para a gente conhecer bem os modelos de combate às máfias naqueles países. E nós vamos debater, sobretudo, o projeto de emenda constitucional do governo, o projeto de lei antimáfia e aquilo que não está nem no projeto de emenda constitucional, nem no projeto de lei antimáfia, que nós entendemos que falta para combater. Mas o fato é que nós estamos a passos largos, e a minha pergunta é nesse sentido, nos dirigindo para um narco-estado. Nós estamos nos transformando num narco-estado. E o que é um narco-estado? É um país em que o nível de infiltração criminosa nas estruturas de Estado é tão grande, tão disseminado, que aquele Estado já não age mais para o bem-estar dos cidadãos, mas sim para afirmar os fins da máfia. E eu uso o termo máfia, que não é um termo bem quisto pelos especialistas, porque o povo entende máfia. Organização criminosa talvez o povo não entenda tanto. Mas máfia as pessoas sabem do que se trata. O povo entende, tá? Sim, mas máfia tem um monte de filme, né? O povo entende muito mais do que a gente imagina. Não, mas máfia muito mais do que nós. Com certeza. Mas máfia tem muito filme de máfia. E as pessoas têm... Eles vivem o crime. Isso, não tenha dúvida. Mas o que eu te pergunto é você que é secretária num município e que obviamente não tem a atribuição de fazer combate ao crime organizado, o município não tem, o Estado tem, e hoje a reforma constitucional que se pretende atribuir à União. Como é que você vê, a partir do ponto de observação que você tem na cidade do Rio de Janeiro, o que você vê que é o gargalo? Qual é o problema? Qual é a partir da tua visão Acho de que planejamento? É o problema que nós falamos ontem. Não temos plano. Você conhece algum plano de combate ao crime organizado no Brasil? Você conhece o GLO? Não, eu conheço. A gente tem alguns planos, mas eu queria ouvir de você. Eu não conheço esses planos. Olha, eu acho primeiro, eu não conheço pela prefeitura esse assunto. É um tema que eu passei a conhecer por causa das Olimpíadas. O Raul Jungmann era ministro. Nós tivemos muitas reuniões sobre segurança, que era uma questão extremamente relevante para o jogo. E eu fiquei muito aterrorizada com tudo que eu passei a conhecer, muito impressionada, e sempre quis entender mais desse assunto
Como eu falei, eu sou uma pessoa de alma pública, eu me interesso muito pelos assuntos que são públicos. E há 1 ano e pouco atrás eu decidi começar a ler os livros do Bruno Paes Manso, do Lincoln Gaquia, que eu digo que eu considero um dever cívico. Eu tirei foto desse livro e mandei para todos os meus amigos. O Lincoln é coordenador do nosso 2º seminário. Um promotor espetacular, que tem um trabalho consistente. Então, a gente tem núcleos de excelência. E eu não conseguia entender, sempre que eu lia nos jornais, que falava assim, não, porque a segurança pública, que é responsabilidade dos estados, constitucionalmente responsável dos estados. E eu, assim, o ano passado, na minha pretensão, óbvio que eu não sou advogada, mas até tudo na vida tem direito, e eu convivi com direito, todos os direitos, inclusive criminal, na época do BNDES, com Lava Jato, uma loucura. Eu falei, cara, mas se isso não está, se a Constituição diz isso, tem que fazer uma PEC, tem que mudar. Aí eu fui ler a Constituição. A Constituição não diz isso, tá? A Constituição não diz isso, que é a responsabilidade constitucional do Estado. Não, mas não a competência para o combate daqueles crimes é dos estados. Pelo contrário, é da Polícia Federal, que é responsável por patrulhar tráfico de drogas, de armas, fronteiras, acordos internacionais. O que, na minha visão, desculpe, pretensão total de quem... Eu conversei com muitos constitucionalistas e a Joana Costa Monteiro, que é uma grande especialista em segurança pública, eu hoje estou no conselho da entidade dela, que é o LEME, que ela usa evidências e fatos, é uma pesquisadora, uma economista que é especializada em segurança pública, para formar políticas públicas. A Prefeitura do Rio, inclusive, já contratou, fazendo um projeto para a Prefeitura do Rio, sobre essa questão agora da guarda municipal, que vai ter uma força armada, etc. Enfim, a Constituição, nossa Constituição Cidadã, ela trata saúde e educação da forma que todo mundo sabe, são capítulos enormes, descritivos, que montam um sistema, governo federal, estadual e municipal, um é o SUS, outra é a rede de educação, que tem muito bem definidas as atribuições do governo federal, dos estados e dos municípios. São páginas e páginas. Quando você vai para o capítulo da segurança pública, é uma página, que diz, é responsabilidade do Estado, com letra maiúscula. A segurança pública e o livre, é um parágrafo, e aí lista os órgãos estaduais e federais. Então, a responsabilidade do Estado, com letra maiúscula, não é do Estado, com letra minúscula. E por quê? Aí fui conversar para entender por quê. Essa nossa Constituição foi feita logo depois da ditadura. E aí há duas questões. Primeiro, que falar de segurança remetia à questão militar, não era um assunto que se queria discutir. E a outra questão muito objetiva, não havia crime organizado naquela época. O crime organizado no Brasil tem 30 anos, gente. É um período muito curto, eu fiquei muito chocada com isso, sabe? Então, essa discussão toda, assim, a meu ver, é muito importante. Eu acho que quando entra no debate público, né, é o primeiro passo, porque é reconhecer o problema. Isso. Ninguém resolve um problema que... Eu digo para você, 1 ano atrás eu tentava conversar sobre isso com muitos dos meus pares, a resposta que eu ouvia, eu não quero falar disso, eu não quero saber disso, eu não quero conversar sobre isso. As pessoas não queriam falar sobre isso. E esse assunto foi se impondo pelas pesquisas de opinião. Não, um parênteses rápido, não foi tema da campanha eleitoral. Não foi, mas foi se impondo, porque, de novo, as pessoas sentem isso na sua pele. Claro. Número 1, crime, violência, corrupção, que são coisas interligadas. É o número 1. A educação e saúde já estão lá embaixo. Que, óbvio que é uma... Mas como é que você vai ter educação e ter saúde se você não tem o direito de ir e vir? Né? Você tem territórios tomados. Uhum. Então, assim, eu conversei com vários constitucionalistas e a visão quase geral é que não há necessidade de uma PEC. É bom ter. Mas não, por que não seria necessário? Porque o governo federal tem um trabalho natural de coordenação que ele precisa assumir. Porque ele tem a Polícia Federal. Quem controla a fronteira? Eu falo, Rio de Janeiro produz droga? São Paulo produz arma? Mas há uma divergência, sabe que é uma divergência sobre quem controla a fronteira. Né? Não, sempre tem divergência. Se são as Forças Armadas ou se é a Polícia Federal. É uma divergência que nasce da Constituição. De qualquer forma, não são os estados. Não, mas veja, Maria Silva... Quem pode follow the money? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte... Se não houver uma ação coordenada, nós não vamos sair de lugar nenhum. Como é que você faz inteligência? Somente fazendo um banco de dados de inteligência de todos os estados, trocando informações. Então, eu me lembro ano passado... E foi uma dificuldade, porque alguns governadores estão resistindo a esse aspecto. Esse é um dos objetos da PEC. Mas, assim, é maravilhoso ter a PEC, só que digo o seguinte, é possível fazer muita coisa mesmo sem ter uma PEC.
sentar governo federal, sentarem os estados, montarem sistemas de inteligência. O próprio GAECO é um excelente exemplo. Tentou-se montar um GAECO nacional, montar um plano de médio e longo prazo, ter uma visão e, a partir daí, construir. Gente, se nós não enfrentarmos essa situação ontem, eu realmente não sei o que vai ser do Brasil daqui a 10 anos. Você já viu o mapa dos orçamentos dos estados para a segurança pública? Não, mas me permita ir nessa direção. Não. O dinheiro vem. Não é nem isso. É que se você pegar o orçamento de cada um dos estados para a segurança pública e somar, o orçamento federal para a segurança pública se dilui. Se não houver uma coordenação... O orçamento é uma discussão de prioridades. A gente não discute prioridades. A prioridade número 1 do país, expressa em opinião... É uma lei discutida no Congresso pelos parlamentares, são eleitos pelas pessoas. O exercício... Na sua casa, quando você faz o orçamento da sua família, você vai decidir se você compra um carro novo ou se você viaja. Orçamento familiar, orçamento de uma cidade, de um estado, de um país, o princípio é o mesmo. É uma discussão de prioridades. O presidente ele não pode dizer o que o governador do estado de São Paulo vai fazer com o orçamento de São Paulo. Mas não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de coordenação de um plano. Mas é disso. E quem faz o quê? Mas você acha que fazer uma PEC vai resolver isso? Vai. Essa questão não vai resolver. Mas sabe por que vai? Não vai. Esse é um debate importante. Por que vai? Porque o governador do estado de São Paulo tem pretensões eleitorais distintas e opostas do governador, do presidente da República, ou do governador do estado de Goiás, ou do governador do Piauí, ou do governador do Rio de Janeiro, e aí por diante. Pretender que esses caras vão se coordenar, se não por determinação de uma lei... Olha, se lei resolver esse problema... mas ajuda. Se lei resolver esse problema, estava... Eu acho, de novo, eu acho que é muito bom ter, não sou absolutamente contra, muito pelo contrário, acho que esse debate é essencial, e ter debate é muito importante, mas muito pode ser feito, segundo todos os especialistas. Gente, esses dados, e vocês já fizeram esse debate, vão ter esse ano, esses dados são públicos. Como eram os dados do saneamento. Por que o saneamento se tornou uma questão tão importante? Porque o rei ficou nu. Os números ficaram conhecidos. As pessoas passaram a ficar horrorizadas que no Brasil a cidade X tem 10% do esgoto coletado, do qual 5% é tratado. Porque as pessoas literalmente não têm um vaso sanitário em casa. Então passaram a se indignar com uma realidade que já existia. Da mesma forma está todo mundo indignado agora, porque sai o relatório... Está aí nos jornais e nas redes sociais, que na Amazônia tem 22 facções do crime organizado mapeadas, fora as que não estão mapeadas. Então, a realidade se impõe, e o debate é fundamental. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais isso se solidifica e fica tangível para as pessoas. E agora todo mundo quer discutir o assunto. Agora, tem que ser políticas de Estado. Se a gente continuar pensando no curto prazo e achar que vai resolver o problema... fazer uma lei ou fazer uma PEC, eu acho que não vai resolver o problema. Nós tínhamos a lei do SUSP. Ela foi ignorada solenemente até hoje. O nosso Raul Jungmann que se bate por isso. Mas é justamente por conta da distribuição de competências constitucionais. Ele é o primeiro que defende. Mas então você está me dizendo o seguinte, não há vontade política no Brasil para enfrentar a questão. Não é isso. Não, a questão aí, veja só, primeiro que... O negócio da vontade política também é um tema que termo que sempre é muito complicado, porque você tem vontades políticas, né? Veja só, eu fiquei... Essa história quando o Lewandowski tentou conversar com os governadores para unificar os esforços, por exemplo, as PMs, né? Elas estão subordinadas aos governadores. Aos governadores estaduais. E não tem como o governo federal interferir nisso. São Paulo, aqui hoje você não pode... Mas não precisa interferir, gente. Cada um tem o seu papel. O papel da União, num país como esse, com o tamanho de fronteiras que a gente tem, quem é capaz de fazer acordos internacionais, de follow the money, nós temos que unir esforços, não é? Todos têm competência. Os municípios têm competência. Acabei de falar, a Prefeitura do Rio passou lá a lei municipal, vai armar parte da sua guarda. Iluminação pública, combate à insegurança. Você tem uma série de coisas que pode... Agora, cada um no seu nível, é uma soma de esforços. Então, eu acho que para a gente sair desse nó, a gente precisa dar um primeiro passo. Eu temo que vai ser complexo essa discussão. Eu gosto da discussão porque ela tangibiliza, como eu falei, o problema, e todo mundo fica sabendo. Usar o case do saneamento eu acho muito bom, sabe? Porque era um assunto que estava ali, era uma realidade que todo mundo fingia que não via, não queria olhar, e de repente esse assunto...
Lembre-se que houve alguns retrocessos e houve a sociedade barrou. Não, a gente quer continuar e está andando, a coisa está acontecendo. E os benefícios na produtividade, na saúde pública, em tudo que é na valorização imobiliária, no recolhimento de impostos, é um win-win situation, né? Eu espero que aconteça o mesmo na segurança pública, é interesse nacional. É uma soma de esforços. Eu não estou querendo esse negócio assim, então faça você, não é isso, mas te dou, vamos lá, você... Fácil não é. Coordena essa questão, o seu primeiro passo, porque eu quero dar concretude para quem está assistindo, né? O seu primeiro passo o governo tentou reunir os governadores. Foi difícil. Não é possível. Interesses eleitorais não quiseram. Que são antagônicos. A PEC, você diz, não é exatamente necessária, ela pode ser dispensável. Não, não disse que ela pode ser dispensável. Eu acho que ela é importante, mas é possível fazer muita coisa mesmo sem ter. Então, vamos dar um passo importante, porque aí, entendo, essa iniciativa tem que ser do governo federal, não é? Poderia ser até dos próprios governadores se unirem e, por exemplo, dividirem dados, pegar experiências internacionais. Num seminário como esse, eu imagino que vocês vão fazer isso. Pegar experiências internacionais que possam servir de benchmarks para a gente. Trabalhar com evidências. O melhor case do mundo, hoje em dia, é o case italiano, é o caso italiano, que não consegue acabar com a máfia, mas fez muitos avanços. Mas, assim, a Itália criou uma autoridade nacional antimáfia, que chama de máfia, não chama de nenhuma outra coisa. Uma autoridade nacional antimáfia. Num país em que, nos anos 80, a máfia matava juízes, promotores, políticos. Né? E hoje, o grande problema da máfia na Itália, nós acabamos de vir da Itália e conversar com a autoridade nacional antimáfia, essa semana passada. O grande problema da máfia hoje é a lavagem de dinheiro. É a união das principais máfias italianas, a 'Ndrangheta, a Cosa Nostra e a Camorra, para lavar dinheiro nos principais centros financeiros da Europa e da própria Itália. Já não é mais a questão do crime violento, mas lá na Itália eles conseguiram soluções profícuas porque tinha uma coordenação nacional. Tem uma coordenação nacional prevista no enquadramento jurídico. Perfeito. Nós não temos uma coordenação nacional. Nós temos a realidade, e a Constituição é clara nesse sentido, o que nós temos por exemplo, vamos falar de tráfico de drogas. O tráfico de drogas, os crimes de associação ao tráfico de drogas, são tratados de maneira quase que sobreposta, né, pela legislação federal e pela legislação estadual. E pelas polícias estaduais. Nós precisamos Posso fazer um ponto aqui? De uma articulação, porque o crime organizado, ou as máfias, só para concluir, elas têm atuação nacional e internacional. Sim. Né? Todo mundo descobriu isso agora. O Bruno já conta isso há muito tempo. Mas o Bruno que teve no nosso seminário no ano passado é um preciso. Ele é muito preciso na descrição do fenômeno. Muito. Mas nós estamos falando de outra coisa aqui. Sim, agora... Nós estamos falando em criar uma solução... Não, aí isso eu discordo, porque não vai ter solução e no mundo inteiro isso não tem, tá? Existe máfia no Japão, existe máfia nos Estados Unidos. A nossa questão aqui... Solução para melhorar a vida das pessoas. A nossa questão aqui é outra. É a dominação do território. A máfia a gente não pode subjugar uma parte da população a não ter o governo. Ter um governo paralelo. O cidadão tem que ter o direito de ir e vir. Então, o combate é a violência do crime organizado. Claro, ninguém quer ter o crime organizado, mas no mundo inteiro existe crime organizado. Vai me dizer que não tem crime organizado nos Estados Unidos, não tem crime organizado na Itália, não tem crime organizado no Japão, todos os lugares tem. No entanto, o cidadão anda na rua, anda de noite. O problema do Brasil, hoje, na minha visão, posso estar inteiramente errado, estou dando aqui a minha opinião. Claro. Vim aqui para isso. É o domínio do território. Claro. Tá? E esse deve ser o objetivo. Quando você fala, vamos enfrentar e acabar com o crime organizado, isso não vai acontecer. Isso é uma quimera, não vai. E não deveria ser o objetivo de uma política nacional de enfrentamento ao crime organizado. Vamos pensar na cidade de Nova York. Esse tem que ser o objetivo número 1. Recuperar o território. Aliás, o Supremo acabou de colocar esse desafio. Sim. Exatamente nessa linha. E não com GLO, né? Porque GLO não adianta. A GLO, assim,
É uma coisa episódica. Episódica, urgente. Isso. Não tem prazo, tem um prazo e não tem avaliação. A última GLO que aconteceu no Rio de Janeiro, eu não sei o que aconteceu, não vi avaliação nenhuma posterior. É um pouco naquele que a gente falou antes, né? Não há avaliação, não tem métrica, não tem prazo. A gente precisa de um plano de médio e longo prazo. Agora, liberar o território é fundamental. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. Agora, a gente não pode viver numa situação que as pessoas não têm saneamento, como eu já falei, e que as pessoas não podem sair de casa para trabalhar, não podem sair de casa para estudar. Tem que botar equipamentos sociais dentro da favela. Não, tem que deixar as pessoas andarem dentro da favela, saírem da favela, ou do lugar onde moram, que não é só favela. Ou não ter favela. Ou não ter favela. Para que aquele equipamento social também ele não seja dominado pelo próprio tráfico. O que acontece frequentemente, quer dizer, eles se apropriam de bens que o Estado investiu. Você falou em direitos humanos e democracia. Democracia que você não tem o direito de ir e vir. Você não consegue sair de casa. Democracia. Você não consegue ir ao colégio. Sem negociar com... Eu acho que é um passo um pouco... Não há dúvida. E, de fato, quando a gente fala de combate ao crime organizado, a gente está pensando, por exemplo, e aí falando de um país desenvolvido, na cidade de Nova York nos anos 70 e 80. Vivi muito isso lá. Cidade de Nova York... Não andava na rua. Se não fosse a atuação do... E aí é curioso, né? Porque é uma atuação, como você mesmo ponderou, é a atuação coordenada do FBI, do governo federal e da promotoria estadual em Nova York, né? Cuja atuação foi brilhante a ponto de prender os líderes das 5 famílias mafiosas em Nova York, que por acaso levou à eleição do Rudy Giuliani. Agora, foi acabar com as 5 famílias, ou prender os líderes das 5 famílias, que permitiu o Giuliani implementar uma política de tolerância zero por crime e aí liberar as ruas de Nova York do crime do crime comum, da violência comum. Havia um plano, havia uma política e havia uma governança. Esse em qualquer coisa, setor público, setor privado, tem que ter governança, tem que ter plano. E tem que ter as pessoas, e tem que ter a vontade, e tem que ter tempo. Toda vez falam para mim, mas isso vai levar muito tempo. Eu sempre respondo, mais um dia, porque não começou hoje. Uhum. Eu quero aproveitar a sua condição de uma das maiores executivas do mundo, no grupo, a única mulher no grupo dos Você vê como o mundo era na época, não tinha mesmo, eu fui a única mulher. Nós já passamos um pouco por isso aqui, mas quero te ouvir de forma mais concentrada. O que você acha que vai acontecer? Porque quando se fala assim, olha, esse negócio das tarifas do Trump pode ser positivas para o Brasil, eu diria, pode ser positiva. A gente pode tentar fazer a tal limonada do limão, porque positivo não parece para ninguém, né? Mas você efetivamente acredita na abertura de oportunidades, de janelas? Acredito, sim. Diante dessa eu maluquice? acho que é positivo para alguns países, para a China eu acho que é claramente positivo. Uhum, tá, você vê assim. Uhum. Eu vejo, sabe? Tá. Não, eu acho que o Xi Jinping deve estar... Não, eu até brinco que ele está rindo de orelha a orelha, como se ri, né? De bandeja. Porque, na verdade, somente tarifa vai gerar inflação nos Estados Unidos, que, claro, vai se espalhar pelo mundo, possivelmente vai aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, vai ter um movimento recessivo, não vai ser bom, de fato, para ninguém. Mas isso gera oportunidades bilaterais. Já voltou a se falar com força no acordo União Europeia, Mercosul. O mundo vai virar bilateral. E se há uma enorme taxação na China, que na verdade é o consumidor americano que vai pagar esse preço, a China ela importa 12% dos Estados Unidos, é muito pouca coisa. Por que não a gente tentar entrar nessa janela? Na verdade, a gente só teve 10%, porque nós não temos tanto comércio internacional, nós somos um país fechado. Então, de uma certa forma, a gente ficou aqui isolado. Então, trabalhar mais com nossos parceiros comerciais, fazer novas parcerias. O risco da China invadir o Brasil não existe? De quem invadir? Não, invadir, estou dizendo com produtos. Existe também. Eu acho que isso exige um movimento de conversa. Por exemplo, 2 países muito afetados, Canadá e México. Sim. Potencialmente podem ser 2 parceiros nossos. Viagens, turismo, comércio, oportunidades de investimento. Porque tem uma coisa que está sendo desmontada, que tem a ver com a nossa conversa de antes, que é de produtividade, essa obsessão da reindustrialização, quando o mundo virou um mundo de serviços, é uma coisa que eu não entendo muito bem, sabe? Porque hoje, assim, uma coisa é indústria, outra coisa é montadora. O iPhone é montadora. Sim. Assim, indústria é quando você está falando de inovação. Nós tivemos muita inovação no Brasil. A Vale fez inovação, o CSN e vários outros setores que foram liderados pelo Estado no momento que ele foi um grande indutor e a gente realmente fez muita coisa. Por exemplo, o que é hoje a indústria automobilística? Ela monta peças.
Se você não tiver a capacidade de ter essa produção assembling com os produtos mais baratos, o preço disso, e vai acontecer nos Estados Unidos, vai ficar proibitivo. Você viu o movimento do iPhone, né? Sim, é público. claro. Pegaram lá, trouxeram da Índia, sei lá quantos milhões de iPhone, porque não podia trazer da China, então a China fazendo para a Índia, no Vietnã. Então, é um deslocamento que está acontecendo no mundo que certamente vai gerar mais custo, cadeias produtivas mais complexas. Não vejo como isso vai aumentar a eficiência, não vejo como isso vai aumentar a produtividade. Então, nesse mundo embaralhado, como é que a gente aqui no Brasil, que tem competitividade em coisas, assim, por exemplo, na questão agropecuária, mas não só, nós temos Embraer, temos outros setores que a gente tem competitividade, e como a gente pode trazer inovação para o nosso país com esses parceiros? Por que não? Em vez de pensar, vamos ser montadora de alguma coisa, por que não ter inovação? Nós temos terras raras, nós temos tanta coisa que o mundo deseja. Como que a gente consegue fazer as conexões? Eu não sei, gente, isso é uma coisa ambiciosa, mas eu também não estou aí na... Mas você sabe o que é curioso na sua fala? Mas que as oportunidades existem, elas existem. Porque as terras estão todas se movendo, né? Nós temos as placas tectônicas. Essas placas tectônicas estão todas se movendo. Tudo que você afirma, e outros vêm fazendo afirmações no mesmo sentido, não há nenhuma racionalidade para esse movimento de tarifa. Não me parece mesmo ter. É isso mesmo. Doido, eu queria saber, eu ia fazer essa pergunta completamente sem sentido e autodestrutivo. Gente, cada vez mais Você que mergulhou nesse mundo executivo... Cada vez mais. Você acha que é o que é maluquice? Eu não sei, sinceramente. Eu não sei. Primeiro o Navarro, o Ron Vara, o tal do especialista maluco. Ele tinha sido presidente uma vez, voltou agora em circunstâncias difíceis, tinha a questão dos processos e tudo, então tem uma certa... Está com muito poder, né? Ele sempre falou isso que ele está fazendo, mas eu acho que as pessoas acreditaram que, na verdade, ele ia desregulamentar a economia, ia baixar os impostos, quando partiu com tudo para essa questão tarifária. Por outro lado, também o Trump recua muito, né? Ele fala... Ele recua, relação, mas também mas, o que ele propôs na economia importa o fato e importa a percepção. Sim. O dano está feito. Sim. O dano está feito. A perda de confiança mas aí vamos pro follow the money nesse caso também. Quem ganha com isso? Quem está ganhando? Porque eu até agora não consegui encontrar. Assim, você pode falar assim, não, sabe o que é? É que, na verdade... Também não consigo Na verdade, ver. o quê? Eu não sei. Não. Hoje, para mim, não é claro quem ganha, é claro quem perde. Eu acho que talvez o maior perdedor são os próprios Estados Unidos. Sim. Eles serão os maiores perdedores como líderes mundiais, como centro de inovação, quando você vê professores que estão saindo, alunos que já não estão lá, as universidades nesse debate todo, toda essa ojeriza aos imigrantes. Um país que sempre foi acolher os grandes cérebros, né? Não, se você é brilhante, a gente quer você aqui. E é isso que a gente deve buscar. Por que não trazer de volta esses grandes cérebros para o Brasil? A gente ouve tantos relatos, né, de mentes brilhantes que saíram do Brasil porque não tem um salário adequado, um ambiente para pesquisa. Por que não a gente repatriar essas pessoas e montar aqui esses centros de pesquisa? Isso não é prioridade? Isso aumenta a produtividade, isso pode gerar exportação. É, de novo, a visão estratégica, é a visão de Estado, é a visão de médio e longo prazo. Então, as oportunidades existem. E para mim, o que é mais fabuloso nessa história é que um raciocínio puramente geométrico, assim, porque o mundo vai se reorganizar, dependendo menos dos Estados Unidos. Quer dizer, você fala, tá bom, você tem a liderança, você escolheu essa posição, a gente se organiza, não sem os Estados Unidos, porque não será sem, mas diminui brutalmente a importância. Não, gente, está se discutindo se o dólar é uma moeda confiável ou não. Isso é uma coisa que a gente nunca imaginou na vida. Não estava preparado para isso. E mesmo em 2008, uma crise causada nos Estados Unidos, o dólar foi o refúgio. Uma crise causada por um problema de regulação americana que balançou o mundo inteiro. Você falou que eu fui presidente da Ecatu Hartford. Sim. Nós vimos a nossa parceira quebrar em um dia na Bolsa. A família Almeida Braga comprou a parte, 50% da Hartford, e virou Ecatu Seguros. Um mundo que virou de cabeça para baixo de um dia para o outro, numa crise americana. O dólar foi o porto seguro. E agora? O que vai ser esse mundo daqui a 10 anos? Então, nessa reconfiguração de força, e a gente é conhecido por ter uma diplomacia muito atuante, tem um setor privado vibrante, a gente tem as qualificações, tem que se mexer. Tomara que a gente esteja fazendo, eu não sei. Até agora, assim, pelo menos não estão fazendo bobagem, ainda não vi. A reação tem sido... Imagino que estejam se mexendo. A reação tem sido tranquila e parece que estão se mexendo. Porque vai ser o mundo das relações bilaterais, né? Ou de grupos
né? É uma doideira isso, né? E ver coisas assim inacreditáveis, como, por exemplo, o presidente americano tomando medidas contra a sua universidade ícone. Esse negócio de Harvard, para mim, é um negócio Não, está legislando por decretos. Por né? decreto, e em razão da pessoa. Tá legislando Que é por o decretos. avesso de qualquer ato administrativo. Quer dizer, você... o que ele tem feito com os escritórios americanos que representaram agiram em causa contra ele. Eu não consigo ver nenhuma Vamos racionalidade. ver como o sistema de checks and balances vai funcionar. É isso. E tem uma questão, né, com essa perda de valor toda das ações americanas que desabaram. Ao contrário do Brasil, que se poupa pouco em ações, nos Estados Unidos sempre foi uma tradição do povo americano de investir a sua poupança em ações. Então, Se isso aposentar com base nisso. é uma perda de renda muito relevante para o povo americano. Como é que vai ser a reação disso tudo? Não sei. Em muito pouco tempo foi muita coisa. Eu sou curioso sobre a sua passagem na Goldman Sachs. Porque uma coisa é você estar no setor produtivo, na CSN, no BNDES, que é um banco, mas que é um banco de fomento, então, É diferente. que tem uma relação com a produção, né? E você está à frente de um banco cuja finalidade é basicamente prestar serviços financeiros, e, enfim. E que se insere num grau de abstração dentro do mercado financeiro que distancia a sua atividade do setor produtivo. Tá ligado indiretamente ao setor produtivo, mas o dia a dia de um executivo de banco não é o chão da fábrica. Olha, Ia ser verdade, quando ela saiu, foi substituída por 6 executivos e ninguém assumiu o lugar dela. Foi isso mesmo, 2020? Foi, não tem um CEO. Na verdade, valendo 6 homens. Não, tem mulheres em segundo. Tem mulheres. Mas eu também nunca me vi trabalhando num banco. Isso aí foi uma indicação do Paulo Leme, que foi o CEO anterior. O Paulo botou na cabeça que eu devia ir para a Goldman. Eu estava na quarentena no banco, no Banco BNDES, escrevendo o livro. Enfim, e fui conversar com eles e realmente não queria. Em São Paulo, eu sou super barrista, gosto de dormir na minha cama, na minha cidade, fazer meu treino na praia. Mas eu me encantei muito com a Goldman, porque a Goldman realmente, dentro desse sistema, é uma coisa muito especial. Eu fui a Nova York, conversei com os partners e me encantei e topei e fiquei quase 3 anos na Goldman, atravessei a pandemia lá, que não foi fácil, foi um turmoil incrível. E eu acho que foi muito bacana, sempre porque todas as experiências elas se somam, né? E sempre uma coisa tem a ver com a outra. Porque eu, por ter essa visão tão grande da economia brasileira e da vida pública e privada do Brasil, porque além de ser executiva, eu já fui de mais de 20 conselhos de administração no Brasil e fora do Brasil. Uhum. De empresas de todo tamanho, de todo setor, mas todo setor mesmo, é impressionante. Então, de tudo eu sei um pouco. E quando eu fui para a Goldman, eu vi o quanto isso era importante para esse tipo de atividade. Então, foi muito bom para mim, porque eu tive muito reconhecimento chegar nesses lugares, a forma que você é recebida e abrir essas portas todas. Foi importante para o banco. E eu trouxe também para a Goldman, eu acho que eu posso dizer isso, uma visão diferente, porque sempre eram pessoas da atividade do banco que faziam essa função. E eu me lembro quando eu entrei que eles falaram, mas but do you want to be a producer? Você quer produzir? Eu falei, of course. Não, claro que eu quero. Eu falei, pô, eu sou uma doer, eu sou uma pessoa de fazer. Que era uma coisa meio, assim, de representação. Eu falei, não, de forma alguma, eu quero ser avaliada pelo meu negócio, quero ir lá, quero prospectar, fazer. E juntou muito o time, sabe? Fiz uma relação muito positiva com o pessoal de Nova York e consegui, acho que, juntar muito o time aqui também, que era muito segregado. E acho que fizemos boas coisas juntos. E esse meu conhecimento dos setores ajudou muito ao banco. E para mim foi um pouco assim, meio fecho de tudo que eu tinha feito. Claro. Ver essa visão do todo. Então, por exemplo, vou dar... Petrobras era nosso cliente. Eu fui do conselho da Petrobras, quando eu ainda estava na CSN. Então, eu conheço a companhia, sei traduzir o que o setor público pensa.
Então, uma negociação de contrato entre a Goldman e o banco, eu brinco, era uma espécie de intérprete. Eu falava para a Goldman, não, isso aqui não pode, porque isso é lei pública, esse negócio não vai rolar. Aí falava para o banco, gente, não, isso aqui não vai passar no compliance nunca da Goldman. E isso é um papel muito único, né? Você ter essa possibilidade de atuar dos dois lados, entender essas linguagens, e eu acho que isso foi um ativo bacana. Lá para a Goldman, certamente para mim foi. Fiz grandes amigos, acho uma instituição incrível, foi um período duro, porque a pandemia realmente foi muito difícil, né? Se colocar um banco para trabalhar em casa, no mundo. Nossa, era assim, era quase de 7 às 7, virando, todo mundo trabalhando. Entender aquilo que estava acontecendo, comecei a afetar as finanças dos nossos clientes no mundo inteiro. E a gente começou sabendo pela China, que tem Goldman lá, né? Quando o negócio começou, então eu já sabia o que estava acontecendo, mas não sabia o que era exatamente. Mas foi bacana. Eu sempre acho que uma experiência se soma a outra. Maria Silvia, a gente tem amigos comuns e eu sei a sua dedicação e sofrimento, etc., em relação ao Rodolfo, e não vou falar sobre isso. O que eu quero falar é outra coisa. Falando com você, parece assim que você não tem momento assim de falar assim, de ensimesmamento, de não vai dar certo, por mais difícil que tenha sido a coisa toda, mas não vejo você meio deprimida, meio para baixo em relação à vida profissional. Esse entusiasmo que está aqui é genuíno o tempo todo, ou de vez em quando você tá uma... eu tenho meus momentos, claro. Sei. Eu sou muito positiva. Quando as pessoas me veem meio assim, já fico, porra, você... Não, você não. Você não, você é a nossa reserva. Porque eu acho que quando você perde a capacidade de se indignar, eu estou sempre indignada. Tá. Sempre. Eu vejo o cara jogando papel na rua e falo, deixa eu cair aqui. Meus filhos ficam loucos comigo. Loucos. Mãe, pelo amor de Deus. Uma vez que eu viajei, que eu fui para Fernando de Noronha, já tem muitos anos, que eu ficava fotografando coisa que eu achava errada, anotando. Meus filhos ficavam, mãe, você está de férias, mãe. Eu falei, não, eu preciso entregar esse negócio aqui para o Globo, para fazer uma matéria, para isso aqui melhorar. Eu estou sempre realmente muito antenada. Agora, por exemplo, quando eu fui trabalhar no governo Temer, foi um momento muito dramático do Brasil, aquele momento, né? Sim. E foi um convite que surgiu do nada. Eu estava assim, muito down com o Brasil. Acho que foi a única vez que eu pensei em sair do Brasil. Porque meus filhos estudaram em escola brasileira, todo mundo estudou aqui, está aqui, mora lá no Rio de Janeiro, nós somos muito nosso país. Mas eu falei, gente, para onde a gente vai, né? Com esse negócio. E aí eu tive esse convite e eu falei, cara, se eu posso ajudar, eu tenho que ir. E fui. O presidente vai se lembrar disso, nossa conversa tete a tete no telefone, eu falei, presidente, eu preciso ter carta branca para formar a diretoria e para fazer o que eu acho que está certo. A senhora vai ter esse respaldo. Ele é muito formal, né? E realmente me deu todo o respaldo para fazer o que eu achava que tinha que ser feito. Eu nomeei todos os erros de acerto são por minha conta, porque eu tive essa autonomia. Então, acho que essa capacidade de ter podido participar de momentos importantes e ter botado um tijolinho junto com o meu time, isso é muito positivo, isso me anima muito. Agora, eu fico muito triste em muitos momentos, porque eu acho que a gente pode ser muito melhor do que a gente é, né? O Brasil pode ser muito melhor do que ele é. Todos nós sabemos disso. Se você mesma falou sobre a importância da questão ambiental, vou fazer uma pergunta aqui. Delicada, mas você não foge de questão delicada. Se acontecesse de o Bolsonaro recuperar a elegibilidade, se eleger, e se a convidasse, considerando a visão de mundo que ele tem, então, você... Convidar para quê? Para fazer o quê? Você ministra para integrar a equipe, você aceitaria? Olha, como eu te falei, eu fui trabalhar com o presidente Temer, que eu nunca tinha estado pessoalmente, porque ele me garantiu a autonomia que eu teria. Eu não tenho apego a cargo. Eu fui convidada para muitos cargos que eu não aceitei. Sim. O presidente Fernando Henrique me convidou para ser do ministério dele, ser público, umas 2 ou 3 vezes. E eu não fui, eu era presidente da CSN, não queria sair de lá. Eu tenho apego a fazer. E eu acho que você só consegue fazer quando você não tem apego ao poder. Porque quando tem apego ao poder, você começa a fazer concessão.
E isso é uma ilusão muito grande, porque você estar sentado numa cadeira não quer dizer que aquela cadeira é sua, que você vai ter poder para fazer as coisas. Então, eu não tenho apego nenhum. Eu fico nos lugares quando eu acho que eu posso fazer o que eu julgo que é o correto ser feito. Sim. E tenho a liberdade para fazer. Você brincou sobre o Benjamin, né? Sabe como ele é? O Benjamin, você pode perguntar a ele. Os anos que eu tive lá, claro, discutíamos, fazíamos, acontecia. Mas, cara, eu tinha apoio para fazer as coisas. Porque a gente tinha plano, a gente discutia, fazia, e tinha uma direção, e tinha um rumo. Nunca passou por cima de mim, nunca, sempre teve um respeito. E isso eu acho fundamental. Então, a resposta é provavelmente não, porque eu não vi essa autonomia, não acho que desse essa autonomia para as pessoas, muito pelo contrário, né? Vimos lá a história do Moro que entrou para uma coisa e saiu para outra. Então, acho que tem que ter uma comunhão de princípios, tem que ter uma visão, né, do que se quer fazer. Eu acho que quando o presidente Temer entrou, havia uma visão de reconstrução que foi muito importante naquele governo. Teve no BNDES, nós tivemos a mudança da taxa de juros, a reforma trabalhista e uma série de outras frentes que o governo foi tão importante numa terra que estava numa situação muito difícil. Nós estávamos com uma inflação alta, um país em recessão, um país dividido, né, um impeachment, uma questão política, uma questão econômica. Então, naquele momento ali, eu estava... E aí surgiu essa oportunidade. E vamos embora, eu fui. Então, assim, desanimo algumas vezes, mas eu não deprimi, não. Eu acho que a gente não pode perder a capacidade de se indignar. Planejamento estratégico. Qual é o próximo passo? De quê? Seu? O meu? Não, aí isso aí eu estou aberta. Como eu ia imaginar que em dezembro o prefeito ia me ligar com aquela conversa dele, como já tinha feito durante as Olimpíadas. Preciso de você, vem, e fica brincando comigo. Eu pensei só uma noite, no outro dia de manhã, não, essa secretaria, ele inventou a secretaria. Isso não é importante. O importante é poder estar junto e poder ajudar, poder colaborar. Ele sabe que conta comigo. Eu confio nele, eu acho que é um bom exemplo. Eu confio nele como político, como gestor público. E você sabe que ele confia muito em você. Eu vou fazer minha última e... Não, você. Tá aqui. Vontade inabalável, Maria Sílvia. Mas eu tenho um subtítulo aqui. Os erros. Os erros e acertos de uma executiva pioneira. Acertos, nós já vimos um monte aqui. Me fala um errinho só, vai. Teve vários, cara. Mas, você sabe Me diga um eloquente. Não, porque o erro e as Olimpíadas, isso foi muito ilustrativo, né? Tem que ter plano B. Porque se você não errar, eu sempre brincava que eu ia entrevistar pessoas para trabalhar comigo, eu ia perguntar quais foram os seus 3 maiores erros, me dá um erro. Não, nunca fiz erro nenhum, eu respondia sempre. Então vai fazer, depois você volta, depois eu te contrato, depois que fizer os erros. Porque erro pode ser uma coisa de inconsequência, mas erro pode ser o tentar melhorar, tentar mudar, tentar fazer. Eu tive vários, e alguns até muito desastrosos. Mas sempre tinha um plano B, e sempre um ambiente controlado, porque você foi fazer aquilo, deu errado, mas você conteve o erro e usar o erro para aprender. Na CSN eu tive situações difíceis, com acidentes na usina, tivemos um incêndio numa termoelétrica, a véspera do presidente Fernando Henrique inaugurar. Eu vi que a gente não tinha plano de gerenciamento de crise, eu nem conhecia isso, quase 20 e tantos anos atrás. Fizemos daquilo um case, pegamos esse incêndio e fizemos um estudo de plano de gerenciamento de crise, montamos um plano de gerenciamento de crise, que foi fundamental, porque as crises acontecem. E se você não está preparado, aí vira realmente uma coisa devastadora. Mas quando acontece a crise, você sabe quem vai comandar, quem vai falar, quem vai fazer, quem entra, se acontecer isso, quem faz. Então, eu fui aprendendo na vida a criar essas redes de proteção, né? Que é como você mitiga o erro e como você tem um plano B. Nas Olimpíadas, isso é fundamental, porque tudo que você sabe é que vai dar errado. Não tem como. Tem 200 mil pessoas envolvidas naquele negócio. Sim. Então, você tem que agir rápido, você tem que ter o plano B. Eu acho isso muito fascinante. Então, tive muitos, cara. Mas sempre trabalhei com pessoas que entendiam isso. Meus chefes, meus líderes, porque sabiam que eu estava fazendo uma coisa também que não era... Isso que eu falo, é diferente você ser ousado do que você ser aventureiro. Uma coisa é você ser ousado de inovar, de fazer e ter a rede de proteção. Olha, eu olhei a lei, eu olhei o compliance, isso aqui pode, assim, vamos embora, vamos fazer, vamos arriscar, inovação vai dar certo. Outra coisa é fazer esse não é minha praia, não. Eduardo Paes, acho que vai longe. Você vai longe com ele? Tomara. Eu estou sempre disponível. Já te falei que a minha alma é pública. Eu admiro realmente muito o prefeito, porque, bom, a gente se conhece há mais de 30 anos
E eu acho que ele tem essas qualidades que eu coloquei. Ele tem visão estratégica, ele tem time, ele tem capacidade de liderança, tem uma capacidade de trabalho incrível, uma capacidade de entrega incrível. Então, sim, tomara. Mas se não, vou estar lá de qualquer forma colocando meu voto e fazendo campanha. E acho que tem uma coisa que parece muito vocês dois, vocês trabalham muito, sim, mas a impressão que a gente tem conversando... Que a gente se diverte. É que se diverte bastante e leva meio assim na boa, tal, embora a rotina eu vou te seja... dizer, eu falo que trabalhar no setor público, prefeitura, trabalhar pela sociedade é o trabalho mais egoísta que tem. Porque você trabalha por você mesmo, para você mesmo. É muito legal. E aí você começa... Não, você entra na prefeitura, já começa. Telefonemos o WhatsApp. Não, porque isso, porque aquilo. As polêmicas. É muito divertido. E ele adora. E ele faz isso brilhantemente. Então é muito bom. E pelo visto, você também. Não, eu achei uma entrevista espetacular, mas eu acho que mais do que espetacular, é uma entrevista paradigmática. Porque ela exibe para o nosso espectador uma coisa que está faltando para o homem público na atualidade. E nós estamos vivendo um apagão de canetas no Brasil, e já não é de hoje. Que é ter coragem de fazer as coisas, saber que está fazendo bem feito, sabendo que pode cometer erros, mas assumir as consequências dos erros e dos acertos. Eu vi uma pessoa absolutamente resoluta das suas ideias, das suas opiniões. Isso inspira as pessoas. Poxa, muito obrigada. Entusiasmada, que é bom conversar. Com vontade. A gente não sai entristecido com o Brasil. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Nossa, começou bem e terminou bem. Você é. Olha aqui. Adorei. Prazer essa entrevista, Obrigada, uma maravilha. Gente. Gostou? Se inscreva no canal, dê like. Maria Sílvia. Foi muito, 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 muito melhor do que eu imaginava. Não achava que fosse ruim, não. Achava que fosse bom. Mas foi aí. Como passou rápido. Melhor. E passou rápido. Obrigado. Os entrevistadores são muito bons. Não, mentira. Entrevistada é genial. É isso aí. Obrigada. Obrigado.